um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix! Alô, telespectadores, boa tarde, mais uma tarde com vocês, uma tarde gostosa, um verão, né, que já antecipou, é primavera agora, né, é primavera, mas tá muito bom, só que tá uma seca terrível, meu Deus, mas vai chover qualquer hora dessa. Eu tenho uns recados para me dar, né, e depois eu vou apresentar um convidado assim que tem tanta a ver, gente, puxa vida, aquele convidado que a gente deu aquela volta lá longe, foi no fundo do baú, tantas recordações, minha, né, que ele é jovem. Mês de setembro foram tantos aniversários, né, tantos aniversários que aconteceu, isso vai acontecer. No dia 6 de setembro foi a vez do Gilvan Verbicário Feijó, no dia 8 foi da filha dele, da Karen. E no dia 11, Yara Pess, filha esposa do Dr. Carlos Alberto Pess. E dia 11, do Gilson Raposo, dentista, aquele meu companheiro de samba. Parabéns para todos vocês. E no dia 15, uma pessoa também muito importante, que eu acho e considero muito, é o empresário Silvio Montechiari. Silvio, um abração para você, para todos vocês, tá bom? O comandante da Marinha, o almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, na época ele decidiu pela construção da Ares, o timoneiro, ele era diretor-geral do pessoal da Marinha. A inauguração foi ontem, dia 11, às 10 horas da manhã. Entendeu? Então está um espaço lindo, maravilhoso, um espaço que acho que vai ser assim, o Hotel dos Praças, com várias suítes, campo de futebol, recreação, enfim. Friburgo ganhou um presentão. E a inauguração, né, como com essa pandemia não pôde ter convidado, foi a presença do almirante e de outros militares e do nosso diretor, né, do Sanatório Naval, Dr. Cirentini, uma pessoa maravilhosa. Esse veio para acrescentar Nova Friburgo. Há muito que a gente não tem um diretor como esse. Ele vai deixar a sua marca, pena que ele já vai embora em fevereiro, né? E ele veio, mostrou serviço, está mostrando serviço, abraçou Nova Friburgo com todo amor, ajuda muito nas campanhas que tem aqui agora, nesse período, né? Enfim, uma pessoa muito importante para a nossa cidade. Quero mandar um abraço muito grande para o Dr. Cirentino. Valeu mesmo. Então, eu já falei bastante, agora eu quero chamar meu convidado. Ele veio acompanhado de um amigo meu que já esteve aqui na semana retrasada, o Tiago Rios, que está assim com ele, aprendendo italiano. Enquanto ele não aprendeu italiano, ele não larga a lição. Gente, eu quero apresentar para vocês. É uma pessoa assim que eu não conhecia, só de vista. Conheci em pequenininho, os tempos passaram, né? E agora estou aqui entrevistando ele. Eu fui amicíssima dos pais. Olha como esse mundo dá volta. É Alessandro Vianello, professor Alessandro.
Alessandro, boa tarde. Boa tarde, Marli. Que coisa fantástica você estar aqui. Pequeno, Poxa vida. Te agradeço muito pelo convite, tá? Agradeço ao Thiago Rios, né, por ter falado do seu programa. Estamos aqui para matar as saudades, pois né? Puxa vida. Gente, de lembranças. Antes de falar um pouco da sua história, assim, como já profissional, né? Eu fui amicíssima da sua mãe, ela foi minha vizinha de porta. Vizinha que uma da porta da outra conversava lá em Conselheiro. Que bacana. Seu pai foi o padrinho de batismo do meu filho, que fez o casamento do meu filho. Olha quanta história, né? É verdade. Conheci a família toda da sua mãe, era amiga delas. Como a gente tem história, né? Quantos anos isso? É verdade. Mais de 50 anos. Muita história para contar. Para reviver, para lembrar, não é verdade? Mais de 50 anos, sim. Porque se minha filha fosse viva, ela ia fazer 56 anos agora. Ela era recém-nascida. Quer dizer, quanta história, né? É verdade. Outros tempos também, poxa vida. E os tempos bons, né? É verdade. A gente só dá valor depois que aquilo passa, a gente perde. Infelizmente, né? na hora a gente não dá valor, mas não dá valor. Sempre querendo Sempre mais, saudades. mais. É verdade. Mas eu fiquei feliz, agradeço o Thiago de você estar aqui comigo hoje, tá bom? Olha, então agora vamos falar, né? Você é professor de italiano, né? Da língua italiana. Isso mesmo. Foi até um pouco por acaso que eu me apaixonei por essa profissão. Na realidade, como você falou, meu pai era italiano. Meu pai veio da Itália nos anos 60 como sacerdote, né? Aliás, meu pai foi o primeiro, na realidade ele veio antes de ser ordenado sacerdote. Foi o Dom Clemente, que foi buscá-lo lá na Itália, porque soube da história dele. Ele estava para ser ordenado sacerdote, me contou depois, né, ele tinha um amigo que morava no Brasil, que falava muito bem do Brasil, e aí ele expressou o desejo de empreender esse caminho da missão no Brasil, e aí o Dom Clemente, se não me engano, ele estava em Roma para o Concílio Vaticano II, soube desse padre que estava querendo ir para o Brasil, e como o Dom Clemente precisava de padres, foi lá, pegou meu pai, trouxe para Friburgo, foi ordenado ali onde é o IENF, né? Ah, sim. Né? Acho que foi, se não me engano, a primeira ordenação. O ginásio que tem ali atrás, Foi a primeira ordenação. E, enfim, e depois, claro, meu pai acabou saindo, né, do sacerdócio, se apaixonou pela minha mãe, enfim, aquela história toda. Minha mãe manteve ainda muitos vínculos com a igreja. Tanto que até hoje nós somos chamados de filhos do Padre. Né? Exato, aí esse vínculo perde. Ele foi para sempre, né? Sacerdote eternamente, né? Mas enfim, nós tínhamos, né, sempre uma ligação muito grande com os irmãos, sobretudo com uma irmã de meu pai, que sempre vinha nos visitar, que foi minha madrinha de batismo, né? E em 87 teve essa oportunidade de eu ir estudar na Itália. Eu fui lá para só ficar um ano só, acabei ficando 10 anos. De 87 até 97, voltei com o falecimento de meu pai, fiquei sentindo saudades, né? Não era aquela época, hoje em dia, morar fora é mais fácil, né? Tem hoje WhatsApp, você fala toda internet, hora. Lá era, nossa, eu me lembro os primeiros meses, minha tia não tinha telefone em casa ainda, e aí eu ia para a central telefone, como é que tinha antigamente, exato, né? Ali em frente à prefeitura, ia lá com a ficha telefônica e tinha que comprar 50 fichas e colocar um atrás do outro para dizer só pai, te amo, tchau e tudo bem. Mas enfim. E aí em 97 eu voltei e para manter o vínculo com a cultura italiana, com a língua italiana, e meu pai era professor ali na Casa d'Italia, né, no Círculo Italiano Uniti, o pessoal me ofereceu que eu continuasse nas aulas de italiano. Na época quem dava aula lá também era Maria Ana Michetti. Sim. Né, e ela me ajudou muito, né, também nessa época, e eu me apaixonei pela profissão de professor de italiano, né? Hoje em dia eu exerço também outras profissões, mas o ensino da língua italiana é uma minha paixão, então eu consigo me organizar para ter sempre a possibilidade de ter uma turma de italiano. Recentemente, em 2019, eu resolvi fundar o meu próprio curso de italiano, né, que chama-se Centro Cultural Italiano de Nova Friburgo. Onde funciona? É na Rua General Osório, né, numa casa ali, depois da Casa Madre Rosério.
Tem a Casa Madre Rosélia, um prédio sei. e uma casa ali que estava para ser alugada. E eu resolvi... A casa bem no centro do terreno. Isso mesmo, isso mesmo. Acho que é do Eduardo. Isso, É, essa mesmo. Muito dentista, bem, é. muito bem, muito bem. Isso. Do lado da casa do seu Miguel. Exato. E aí, A casa do resolvi Miguel fazer. Ruiz. Isso mesmo, isso É, mesmo. tá certo, é. Aí resolvi fazer, né, arriscar, a pena que infelizmente a pandemia acabou atrapalhando um pouquinho, mas só atrasou um pouquinho. Na verdade, a gente só. já tinha algumas turmas formadas, estamos com curso à distância, tá? Inclusive, quem se Continua a interessar, distância. continua. Tá. Inclusive agora o bacana do curso à distância, porque a nossa ideia, né, do Centro Cultural foi repetir um pouquinho aquela experiência positiva que a gente teve na Casa de Itália. A Casa de Itália sempre foi, e a Dante Alighieri também foi isso, né, durante muito tempo, foi um polo de atração de quem gosta da cultura italiana. Então, quem ia para lá, quem gostava de ouvir música italiana, falar da língua, aprender, enfim, ter contato com a cultura italiana. Como a Casa de Itália vai passar por obras, né, e eu não aguentei e resolvi, né, fazer alguma coisa além da Casa de Itália. E a minha ideia é exatamente criar ali um centro que atraia as pessoas que gostam da cultura italiana. Só que aí, assim, acaba que a pandemia, né, impede que a gente tenha assim, esse contato presencial com as pessoas, e aí migramos para a internet e através do curso à distância conseguimos, digamos, ter mais alunos ainda, né? Então temos alunos até de Portugal, tem uma brasileira que mora em Portugal que está fazendo o curso com a gente, tem aluno de Goiás, de São Paulo, isso alargou mais ainda o nosso horizonte. E muito hoje legal. você, uns tempos atrás, o pessoal só queria só falar o inglês, achava que era. Agora não. Então, verdade, estão abraçando verdade. todas as línguas, né? É interessante, Marli, que o apreço pela língua italiana, pela cultura italiana, ela atravessa gerações e vai além das modas. Eu me lembro que teve um auge, né? Você lembra daquelas novelas da Globo? Terra é Nostra, né? Esperança sim, e tal. exato. Me lembro que ali, nossa, as pessoas se interessaram muito, mas é interessante que a cultura italiana ela sempre atraiu as pessoas, tá? Porque, na realidade, faz parte da nossa cultura brasileira a presença italiana, né? Então, tem as músicas, muitas Não pessoas são se apaixonaram, lindas, né? Se apaixonaram ouvindo as músicas italianas, né? Tem a questão da descendência, né? Eu acredito que perto de 30%, 40% dos brasileiros têm alguma ascendência italiana. Então isso atrai a culinária, enfim, tudo isso faz com que o povo brasileiro seja muito próximo do italiano e de fato a gente tenha uma certa assim, apreço realmente pela cultura. Então faz com que as pessoas se interessem. Em Friburgo tem bastante italianos. Né? Tem muita coisa. Aquelas famílias, né, que vieram para cá, aquelas tradicionais famílias. É verdade, né? verdade. E várias gerações, né? Começamos lá no final do século XIX com a mudança, né, da questão da mão de obra escrava, né, que foi com a abolição da escravatura ficaram sem mão de obra, começaram a importar esses colonos europeus, sobretudo italianos, vieram tantos para trabalhar nas fazendas de café no interior aqui do estado, das cidades vizinhas. E depois teve uma segunda migração que foi na época da virada de uma guerra para outra, que vieram muitos comerciantes, se instalaram mais na cidade de Friburgo. Como eu sou tradutor juramentado também, eu trabalho muito com cidadania italiana. E vejo, quando as pessoas me procuram e me trazem certidões para eu traduzir, eu vejo quantos italianos nós temos que foram para as fazendas de café em Macuco, em São Sebastião do Alto, Cordeiro, Cantagalo, se instalaram lá e depois os seus descendentes vieram para Friburgo, muita gente. A família, eu sei que a colônia é bem grande aqui em Friburgo, né? Bem verdade. E pessoas que fizeram muito pela cidade, né? Essa família Lobianco, por exemplo. Sim, né? verdade, verdade. E outros Miele, mais, Laroca, né? A gente Miele. poderia aqui, seria até injusto falar de alguns e esquecer exato, dos outros, né? uma bem numerosa família italiana aqui de Friburgo, que fizeram, né? Sim, Eles vieram sim. para cá para mostrar serviço Verdade, realmente, muito né? trabalhadores. E cresceram. Spinelli, né? A família Spinelli. Que Spinelli era um colosso, né? Italiano também, Spinelli? Spinelli era italiano. Foi o primeiro edifício, né? Exato, da cidade, edifício né? da Verdade. cidade. Eles eram... Tem muito. A Nossa. Fausta a Fausta é Sidônio, né? Ela é Giusti Sidoni. Giusti. Giusti, por parte, né, da família dela, e Sidoni, do marido, seu Natalino. Dona Fausta, uma amigona, ela Verdade. é uma pessoa muito querida, tá sempre bem ela, Sempre né? bem, sempre alegre. Sempre alegre, é minha Sempre vizinha sorridente. ela.
Pois Muito é, bom. então agora vamos parar de matar a saudade. Olha, você atua na área também de direito, né? Na área Isso. ambiental. Eu sou advogado ambiental, né? Eu trabalho mais com processos de licenciamento ambiental. É uma área bem específica do direito, né? Porque, na realidade, quando eu vim para cá, na Itália eu fazia planejamento urbano, né? Na Faculdade de Veneza. Mas acabou que, com o falecimento do meu pai, eu larguei tudo, fiquei com saudades. Fiquei 10 anos praticamente distante, né? Vendo meu pai praticamente uma vez a cada 2 anos. Naquela época era realmente difícil ter mais contato que a gente tem hoje em dia, né? A gente falou, né? Era muito difícil. E aí eu quase acabei... um mês, né? Exatamente. Aí acabei voltando. E aqui acabei fazendo faculdade aqui mesmo em Friburgo, mas sempre tive como desejo atuar numa área específica, que é o direito ambiental, o direito urbanístico e tal, que eu acho bem mais interessante. E você também é tradutor juramentado. Isso, em 2009 teve um concurso, né? O tradutor juramentado, ele é aprovado em concurso público, tá? E é a pessoa que vai ter fé pública, né? Para poder traduzir os documentos estrangeiros. Então você tem tradutores de vários idiomas, né? Que organizam os concursos públicos de tradutor, são as juntas comerciais de cada estado. E já eram 30 anos que não tinha concurso público aqui no Rio de Janeiro. Aí em 2009 teve concurso, eu tive a sorte de passar. Aí quando chega um documento italiano, pode ser de empresa, pode ser um documento judicial, pode ser um documento até para fazer algum tipo de retificação nos registros civis de alguma família, esse documento estrangeiro ele precisa ser traduzido por um tradutor público que tem fé pública, que aí o juiz ou o tabelião vai confiar naquela minha tradução. E ao mesmo tempo eu faço traduções que vão lá para fora. São aquelas traduções de documentos brasileiros de quem faz o pedido de cidadania italiana junto ao consulado, ou diretamente na Itália. É um volume muito grande, tá? Existe hoje em dia um grande interesse nos brasileiros em adquirir uma cidadania estrangeira. Nesse caso, a italiana é uma das mais fáceis, digamos assim, de adquirir, por uma questão aí de legislação italiana que é um pouco mais, digamos assim, aberta do que outros países europeus. E aí permite que você, provando que você descende de um italiano, independente digamos assim, do grau, da geração, você consegue adquirir a cidadania italiana, que te dá uma série de possibilidades, né? Então, no momento, vou te fazer uma pergunta. Eu tenho uma sobrinha que ela está correndo atrás de uma cidadania, que ela quer cidadania portuguesa, que o bisavô dela era português. Mas nessa época, as pessoas, na época do avô do bisa, né? Sim. Não se interessavam por essas coisas, achavam isso uma bobagem. Sim, muitos italianos também. Interior, sim, né? Verdade. Você do interior, acabou ali, pronto. Como é que ela poderia ir? Aonde que ela poderia ir? Hoje em dia, a questão da cidadania, né, que é a nacionalidade estrangeira, ela depende da legislação de cada país. Cada país tem uma legislação própria, né? A italiana que eu conheço melhor, ela é o chamado ius sanguinis, que é o direito de sangue. Você tem que provar que você é descendente daquele italiano. Portugal é mais ou menos parecida, só tem algumas peculiaridades específicas, tá? Mas basicamente você procurar a documentação para formar aquela que seria a árvore genealógica, então a sequência de nascimento, casamento e óbito até chegar em você. E entrar em contato com, eventualmente, a representação diplomática do país, nesse caso o consulado de Portugal, e submeter a documentação, né? Aí cada país vai ter suas regras. Por exemplo, claro, a Itália tem lá uma fila, tem que entrar em contato através do site, fazer um agendamento. Portugal deve ter uma coisa parecida, tá? Porque existem vários demandantes. Acho que vai ser muito difícil, porque você bisa dela, ela está com 20 anos. Se a legislação de Portugal não limitar a geração, ou seja, você só pode requerer cidadania se for terceira geração ou segunda geração, é possível. Eu não conheço muito bem a legislação de Portugal. A italiana, você pode ser tataraneto, não tem problema. O importante é que você consiga juntar a documentação, juntar aquela certidão de nascimento italiana, lá de 1800 e tal, e apresentar a documentação junto a uma autoridade italiana. Aqui, eu posso passar seu telefone
Para a claro. avó dela conversar com você. Claro, claro. Porque claro. ela está fazendo... Que eu puder ajudar. Ela está fazendo relações internacionais no Rio e ela ganhou uma bolsa de estudo e está em Paris. Olha, fazendo. que legal, que bacana. E ela gostaria de voltar ao Brasil, terminar aqui mais um ano e depois voltar para Portugal. E entrando com um passaporte Pois é, português, o ela sonho é dela- cidadã da Europa, Pois né? é. Muitas cidadão pessoas dela- pedem a cidadania italiana, não exatamente para morar na Itália, mas às vezes para morar em algum outro país Pois da é. Europa, que dá essa liberdade de locomoção, tratamento E ela já foi, já privilegiado, visitou né? Portugal, ficou apaixonada por Portugal. É, Portugal- Ela tinha vontade de ir para lá. Tem um retorno dos brasileiros para Portugal, isso aqui é Pois interessante, que né? coisa, O país né? que nos colonizou, a gente, né, talvez não dava tanto valor, mas hoje em Agora, dia a gente se... não, porque cá para nós, se nosso reconhece. país está difícil. Infelizmente, né? Está difícil, gente, pelo que a gente vê nessa televisão. Gente, hoje eu vi, você como advogado, uma moça está presa já há 2 anos, foi acusada de ter matado o filho. E o filho está lá vivo, Olha só. com 14 anos, 16. Poxa Sabe vida. que na hora que chamaram a polícia, ela estava protegendo o menino que o pai queria bater e ela apertou, então acusaram que ela estava matando o garoto. E Caramba, agora? puxa vida. Quer dizer, Infelizmente, então existem essas coisas assim, pequenas coisas que a gente sabe, agora que nós não sabemos. é verdade. É verdade. Né? Agora eu quero te perguntar também, você é correspondente do consulado, né? Isso, o consulado italiano, ele procura ter uma proximidade com a comunidade e descendentes, e a comunidade italiana nas várias cidades do interior. E aí eles nomeiam um correspondente consular, que é basicamente um contato de uma pessoa que vai ter assim um certo acesso ao consulado mais rápido. Então, eventualmente, por exemplo, Dona Fausta é uma italiana que não tem, digamos assim, a disponibilidade eventualmente de ir ao Rio, de eventualmente ir ao consulado, renovar o passaporte e tal, porque tem que enfrentar uma longa fila e tudo mais. Aí, nesses casos, entrando em contato comigo, eu consigo agendar para essa pessoa, o italiano, eventualmente, que não tem outra opção, para eventualmente ir num dia certo, para receber o passaporte, ou qualquer tipo de ajuda ou de informação que o consulado possa disponibilizar. Então, o correspondente consular é uma espécie de ponte entre a comunidade italiana e o consulado. Meus, digamos assim, anteriores nessa função já foram, por exemplo, o comendador José Mastrangelo, tá? Ele era correspondente consular, foi na época, inclusive, da Segunda Guerra Mundial. Um outro correspondente consular bacana que nós tivemos recentemente, infelizmente faleceu, foi o Ronaldo Vanzilota. Que foi tão novo, exatamente, né? Foi uma Puxa pena. vida. E ele foi meu antecessor nessa função. Então tem sempre ali essa preocupação do consulado de ter ali uma pessoa que possa funcionar como contato, como ponte para resolver as questões de forma mais rápida. Porque de fato, como toda burocracia, né, a gente sabe que a pessoa quando se dirige ao consulado muitas vezes não tem resposta, não consegue uma resposta rápida, tem que enfrentar toda aquela burocracia. Através do correspondente consular, às vezes a coisa é um pouquinho, ao menos a informação chega para quem precisa. É interessante, né? Porque quando a pessoa às vezes não tem nem aquela habilidade de chegar até lá, tem muita burocracia, né? Até se chegar um consulado para conversar, para falar. E nós, como nós temos cada vez mais pessoas que adquirem a cidadania italiana, são cada vez mais italianos, brasileiros também, mas que residem em nossas cidades. Por exemplo, antes de vir para cá, eu recebi uma mensagem de um rapaz que tem a cidadania italiana, ele e a mãe, nós somos brasileiros, mas tem essa dupla cidadania, receberam a papelada para fazer, hoje, nesses dias, em setembro, tem uma votação na Itália importante, que é uma espécie de referêndum para decidir se eles vão diminuir ou manter o número de parlamentares. Né? Houve uma proposta no ano passado de diminuição do número de deputados e senadores. Então, quem tem cidadania italiana, quem está inscrita no consulado do Rio de Janeiro, recebe em casa toda a papelada para poder votar sim ou não. Sim, se for sim, é para diminuir o número de parlamentares e não para ficar do jeito que está. Então, muita gente tem dúvida porque a documentação chega em italiano e às vezes a pessoa adquiriu a cidadania, mas não tem o domínio da língua, né? Então a função do correspondente consular também é essa, de explicar, de ajudar a pessoa a entender a importância dessa votação
e eventualmente explicar como se vota e tudo mais. E tem muito, a gente não imagina, mas além dos potenciais descendentes, então cidadãos italianos que existem na nossa região, tem muita gente já que tem a cidadania italiana, são centenas. Sim. Então um povo que precisa de um certo apoio. E aqui as famílias, estão muitas famílias, né? Muitas famílias. Sim, sim, é verdade. Família Bacchini, né? Bacchini. Aliás, o atual presidente da Casa Itália é Bacchini. Como é o nome dele? Álvaro Ney Bacchini. Álvaro, isso mesmo. E você acha que aquilo ali vai demorar muito, aquela obra? A gente espera que não, e era para ter começado já. Ah, é? Era para ter começado ainda na época ali, acho que já em 2019, a previsão para ter começado, tá? Infelizmente tivemos ali, mas é normal, né? Um problema com o inquilino, mas é claro, isso é natural. Cara, a vida toda todo ali, inquilino quer ficar, né? Mas enfim, foi solucionado, né? Graças a Deus. E eles ficaram muito tempo ali, né? Ficaram, acho que quase 40 anos, né? Muitos Quase 40 anos, anos, apertadinho, né? Exato. Mas enfim, mas era necessário, infelizmente era necessário E para aí poder tá tocar a feito, obra, né? Agora a fachada vai permanecer? Isso, a ideia do projeto é recuperar a fachada, que houve uma alteração, sobretudo na parte de cima, né? Recuperar aquela fachada, manter aquela fachada e por trás construir um prédio novo. E ali vai ficar muito bom, hein? Se Deus quiser, vai ser. Vai sim, uma a gente obra. está precisando de uma nova sede, de um exato. espaço ali para a Casa Itália voltar àquelas atividades, Aí enfim. não pode perder aquele espaço ali verdade. assim, né? O espaço ali é maravilhoso. E vai beneficiar muita gente, muita coisa, né? Sim, com certeza, com certeza. Quantas lojas, muitas coisas ali. É O verdade. ponto é maravilhoso, né? É verdade, é verdade. Pois é, Alessandro, nosso horário já está findando. Nossa, Como é que passa tão rápido, ó. Meia hora é rapidinho. É muito rápido, o papo é muito agradável. Rápido. Quer dizer que então as aulas você continua online, né? Sim, sim, enquanto as aulas presenciais não voltam, nós temos nosso curso online, tá? É só procurar aí, posso fazer uma pequena Pode, propaganda aí? pode. Procurem no Google Centro Cultural Italiano, tá? De Nova Friburgo, tem outros centros culturais aí pelo mundo afora, mas o nosso é de Nova Friburgo. Pode ser Tá? endereço, Aí, telefone. então, o nosso endereço físico é na Rua General Osório 248, é uma casa logo depois da Casa Madre Roseli. Nós temos um site, né, então, que é ccitaliano.com.br e nosso telefone é o 2522-8841. Fique à vontade se quiserem aprender italiano, É uma casa conhecer, no ouvir música centro italiana. terreno, uma casa linda no centro verdade. terreno, né? Se Deus Eu quiser, vamos conheci muitos voltar às donos ali. atividades. Um lugar Bacana. muito bonito, privilegiado, hein? Sim, sim, foi uma sorte. Pode escolher. Foi até uma indicação de um amigo que queria mandar um abraço para o Zé Luiz Mastrangelo. Vocês Aí ele que no dia que eu bati o martelo, eu falei, ó, Zé Luiz, eu tô com saudades de dar aula italiana, vamos procurar um local. Ele foi lá e achou. Esse cara é fantástico. Ali é fantástico. E eu acho que esse ano vai ser um ano perdido, entendeu? Infelizmente. Vai ser assim, tudo online. Dificilmente eu acho que vai, porque já estamos em setembro, né? Outubro vai vender 3 meses. Enquanto verdade. não sair esta vacina, nós não vamos ter tranquilidade. Não vai ter segurança para Não vamos poder ter, voltar, não vamos ter nenhuma. infelizmente. E a gente vai aqui, ali, até que termina o ano, se Deus quiser. Vamos levando. E isso a gente vai, se Deus isso vai terminar, isso vai passar, né? Vai sim, isso passar vai, né? É Com verdade. certeza, e Deus sabe das coisas. Pois é, eu quero também agradecer lá os donos da Confecção Molambo, porque me convidaram para me fotografar para o catálogo deles, entendeu? Catálogo de pijamas, camisolas, que é o forte deles é esse, né? Quero agradecer, fui lá, fiz as fotos, não sei se ficaram boas, mas fiz. E se Deus quiser, daqui a pouquinho, daqui mais um mês o catálogo já está na cidade, tudo. Muito obrigada aí, o Max, a Maria, o pessoal lá dos donos. E a dona vai vir aqui, se Deus quiser, semana que vem. Eu quero te agradecer você ter vindo, entendeu? Eu que agradeço a É sua muito gentileza. bom, nós temos matar a saudade. saudades. Pois é, a E gente o tem tempo muita que passou, história né? ainda É para verdade. contar. Depois eu vou te perguntar como é que foi a sua adolescência. Foi lá em Conselheiro ou não? Sim. Foi? Sim. Eu quase que nasci lá na Fazenda Cascata Pinel, né? Foi lá que eu praticamente fui concebido e quase nasci, né? Sim. E durante a minha infância toda foi praticamente Conselheiro Paulino, no meu bairro. Depois viemos mais para o centro.
Eu depois fui para a Itália, e foram outros caminhos. Que coisa boa. Casou-se com moça da onde? Da Itália ou daqui? Daqui. Ah, é daqui? Anitta, minha esposa, minhas filhas Ana Tereza e Aurora. Ah, é? Que nome São pequenas bonito. ainda, né? Mas minha esposa é daqui, mas os pais são de Minas. Ah, não é italiana, não? Não, não é italiana não, mas parece italiana. É? Ah, então tá. Tem cara de italiano. Então eu quero te agradecer, Alessandro, e sucesso no seu trabalho, entendeu? Fiquei feliz de conhecer e quero agradecer ao Thiago de ter trazido você aqui, tá bom? Eu que agradeço, Muito foi um obrigada, prazer né? reencontrá-la aqui. Se quiser dar algum recado, pode dar. Então, o recado é de animem-se, alegrem-se, né? Que vai passar, isso vai passar, se Deus quiser. Teremos aí um futuro melhor do que o presente. Se Deus quiser, vamos ter sim. Telespectadores, até semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, Thiago. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem para Nova Mix.